Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, para a gente falar um pouco mais sobre o que foi essa derrota do Clube do Remo, o que ela vai representar e o que ela pode trazer de consequências em relação ao Clube do Remo para a Série C, e também trazer informações complementares sobre o nome do Jonathan Cristaldo, que novamente surgiu aí como possível, provável contratação do Clube do Remo. Então fica até o final para você poder entender sobre tudo isso que eu vou dizer nesse vídeo de hoje, beleza? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final. Verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante para o trabalho, beleza? Bom, vamos lá, galera. Jorge, o que tu achaste que foi o fator principal ontem da derrota do Clube do Remo? A escalação. Ontem, a derrota do Clube do Remo coloca-se aí pelo menos 90% dessa derrota na conta do Gustavo Mourinho, tá? Mas, gente, você dizer que o técnico foi o culpado de uma derrota por conta de uma escalação ruim, não quer dizer que o técnico seja ruim. O que o técnico vinha fazendo do início da sua chegada no Clube do Remo até agora não pode ser apagado de forma alguma por conta de uma derrota. Foi uma derrota ruim? Foi. Dentro de casa? Foi. Uma derrota revoltante? Foi. Uma derrota que remete ao que aconteceu no ano passado? Sim. Mas isso não pode apagar o trabalho que o técnico vem fazendo até agora. É um trabalho que a gente vinha falando, que era um trabalho que estava em evolução, que ele vinha tirando leite de pedra, que ele vinha organizando um time que era limitadíssimo e que tinha muitos problemas. Como é que agora ele simplesmente já não presta mais? Inclusive tem gente pedindo a saída do técnico Gustavo Mourinho. Então, é lógico que é revoltante, é lógico que tá todo mundo revoltado, todo mundo chateado com o que aconteceu, eu também tô, lógico, eu também sou torcedor, então, só que eu procuro avaliar um pouco melhor essa situação e não concordo com o fato de já pedirem a cabeça do técnico. Eu realmente não concordo, eu acho que não é por aí. Mas tu vai esperar de novo até quando para poder... Gente, se a gente ficar trocando de técnico de 3 em 3 jogos, de 4 em 4 jogos, a gente não vai conseguir nada também. Vocês acham que um time que troca de técnico de 5 em 5 jogos, que seja, ele vai conseguir ser campeão do campeonato que ele disputa? Ele vai conseguir o acesso? Não vai, é muito difícil. Então tem que ter essa paciência, não tem jeito, foi só o primeiro jogo da Série C, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Ele fez uma escalação horrorosa, muito ruim, questionei ele sobre isso na entrevista, na coletiva, dizendo que o time estava realmente desconfigurado e estava desentrosado. Inclusive ontem, enquanto eu estava no trabalho lá no Baenão, eu falei para algumas pessoas, alguns amigos que estavam trabalhando também, e disse assim: esse jogo tá esquisito, o Remo tá esquisito, isso no primeiro tempo. E até o Smith brincou e disse assim: não, eu acho que é o time que tá meio lento. Aí eu falei: não, Smith, eu acho que o time realmente tá esquisito, tá desentrosado, não consegue acertar passe. E foi essa a minha impressão, a minha primeira impressão quando eu estive lá. O time está esquisito, eu não conseguia se encontrar, os jogadores não conseguiam se encontrar dentro de campo, estavam errando passes de 1 ou 2 metros de distância, lançamentos que antes, principalmente nos repás, eles eram feitos com perfeição. Ontem eles estavam sendo feitos assim de forma aleatória, de qualquer jeito, sem nenhum tipo de precisão. Muito complicado realmente a situação. Bom, alguns detalhes a gente precisa falar sobre essa questão da escalação do técnico Gustavo Mourinho ter sido equivocada, na minha opinião, pelo menos, tá? Primeiro, o retorno do Liger. O Liger retorna de lesão e a gente tem aí o Bruno Bispo que vem numa ascensão na zaga. Então, por que tirar o Bruno Bispo e deixar o Liger? Não houve lógica para mim nesse sentido. Mas é porque o Liger joga pela esquerda e o Bruno Bispo jogaria pela direita. Não tem problema nenhum. Você coloca o Sheldon na direita, que para mim fez uma boa partida ontem, coloca o Bispo pela esquerda, que não há problema. A questão da saída pela esquerda com o Liger é que, como ele é um zagueiro canhoto, ele consegue fazer lançamentos tanto na diagonal, partindo da esquerda para a direita, quanto também no próprio corredor, no corredor esquerdo, sempre buscando ali a penetração do Natan, a infiltração do ponta à esquerda, que no caso ontem foi o Cachoeira.
tá? Então essa é a vantagem do Liger, mas ele vem de lesão, então não tinha por que tirar o Bruno Bispo, na minha opinião. Então o primeiro erro do Gustavo Mourinho foi no Liger, na minha opinião, tá? E aí a gente vem para os outros setores, a gente vem para o meio de campo, por exemplo, a aparição do João Afonso logo de cara, iniciando a partida, também foi um outro erro. O João Afonso, de todos os que foram contratados, foi aquele que menos teve sequência de jogos, é aquele que menos estava atuando, e já começar de titular, para mim, é muito pesado. Ele deveria iniciar com o meio de campo mais conservador, mais assertivo, digamos assim, que seria um meio de campo que poderia ter o Curuá de primeiro volante ou o Henrique Vigia de primeiro volante, o Jaderson de segundo volante e o Matheus Anjos de meia de armação. Ou ele poderia mudar, tirava o Matheus Anjos e colocava o Pavani de armação, ou então, mais ainda, desceria o Jaderson para primeiro volante, colocaria o Pavani de segundo e o Matheus Anjos de terceiro. Ele tinha, de terceiro não, de meia de armação. Ele tinha variações no meio de campo que ele poderia propor que iriam fazer um meio de campo muito mais consistente. O Remo perdeu o meio de campo ontem para um time que pouco evoluía, que pouco demonstrou. Se vocês forem pegar as imagens do jogo no nosso futebol, lá no YouTube, vocês vão ver que o Remo no primeiro tempo teve mais tempo de posse de bola, mais chutes a gol, mais desarmes, mais escanteios. O Remo fez em números mais do que o Volta Redonda e mesmo assim saiu com a desvantagem de 1-0 no placar. Por conta do que? Desorganização, desentrosamento. A equipe não se encontrava principalmente no seu meio de campo. Aí a gente vai para o ataque. O ataque, para mim, foi o Cachoeira também, assim como o Sheldon, não comprometeu. O Cachoeira não comprometeu. Só que também é um cara que chegou agora. Então talvez poderia ter colocado ali o Ronald. Ronald vinha muito bem. Ronald tinha que começar. O Silas de centroavante foi uma das piores escolhas para mim, na minha opinião, do Gustavo Mourinho. Na verdade, o ataque para mim foi assim o que mais sofreu. Foi o setor que mais sofreu e foi o setor que mais teve um desempenho pior na partida. O setor de ataque do Clube do Remo. Filipinho não veio bem ainda, não voltou bem da lesão. O Cachoeira não comprometeu, mas também está começando agora, não estava entrosado com a equipe. E o Silas, pelo amor de Deus, o Silas fez uma partida horrível, mais uma partida ruim do Silas. Tanto que quando no segundo tempo ele volta com um ataque diferente, com o Kelvin, com o Ronald e com o Ribamar, o time cria intensidade. Quando o time cria intensidade, ele empurra a zaga, principalmente do Volta Redonda, para trás, fazendo com que os jogadores de meio, no caso o Matheus Anjos, que estava na partida, o próprio Jaderson, aparecessem muito mais, fazendo também com que os jogadores de lateral, principalmente o Thales pela direita, que apareceu muito mais após a modificação do ataque do Clube do Remo. Então por que arriscar tanto num primeiro jogo? Porque não tem necessidade, era um jogo dentro de casa. Não é para arriscar, os jogos dentro de casa são para se vencer e não para arriscar. Então não havia necessidade de arriscar tanto, com tantas modificações. Isso desconfigurou a equipe, tá? Isso desconfigurou a equipe. Tudo isso foi falado, nós cobramos lá as pessoas que estavam, né, os repórteres, jornalistas, o pessoal da mídia digital, enfim, que estavam na coletiva de imprensa, cobraram isso do técnico, onde ele falou que realmente foi culpa dele, foi erro dele, a escalação, ele assumiu o erro e disse que, inclusive, ele vai continuar trabalhando para que isso não ocorra, mas ele entendeu que realmente foi um erro dele ter feito aquilo e que essa derrota também vai para conta dele, vai mais para conta dele do que para conta dos jogadores em si. Mas a verdade é que a gente tem um ataque que não faz gols. Inclusive, também foi um motivo de questionamento meu em relação às duas próximas partidas que estão por acontecer. Como é que a torcida, que nesse momento está revoltadíssima por conta desse início pífio da Série C, como é que a torcida vai acreditar que em 2 jogos fora de casa o Remo vai evoluir a ponto de trazer esses pontos de lá, pelo menos 4 pontos fora de casa, que seria o ideal
para tentar cobrir um pouco desse prejuízo que tomou no jogo de ontem. Então, isso foi questionado, isso foi levantado, as cobranças têm que acontecer. Hoje, inclusive, eu postei uma foto que muita gente até entendeu de forma errada, uma imagem, na verdade, não foi nem uma foto, foi um print que fizeram de uns vídeos, né, que fizeram, onde viram lá o governador Helder Barbalho, o Eldinho, o Papelim e o Tonhão na mesma imagem, o Tonhão de cabeça baixa, o Papelim sério, olhando para o jogo, o Helder também, o Eldinho, todos muito preocupados. E aí todo mundo já falando sobre Helder, sobre não sei o que, sobre a torcida do Remo ser ingrata. Não, gente, a intenção dessa imagem, da divulgação dessa imagem, dessa foto, enfim, foi justamente para ver no semblante de todos a preocupação que era aquele momento, a preocupação que ronda toda a torcida do Clube do Remo nesse momento. Foi isso. Eu até botei assim: tem imagens que valem mais do que 1000 palavras, ou seja, era uma imagem que mostrava o sentimento do torcedor azulino nesse momento. A preocupação, ela ronda o torcedor azulino, não é para menos. O torcedor realmente precisa estar preocupado e precisa também cobrar. Porém, não concordo com o fato de ter que jogar tudo fora, de ter que demitir técnico, de achar que o time é de todo ruim. É o mesmo time que vinha em evolução nas mãos do técnico Gustavo Morínigo, que quase todo mundo dizia: o time é bom para uma Série C, precisa de peças pontuais. Essas peças chegaram, só que elas foram colocadas de forma errada. Aí, perdeu o primeiro jogo, nada mais presta. Então, eu só não concordo com essa visão, mas respeito quem tiver essa visão também, sem problema nenhum, tá? Mas o fato é que o Remo agora vai ter que correr contra o tempo para poder reaver esse prejuízo que tomou dentro de casa nesses 2 próximos jogos fora de casa, sendo que o primeiro deles é contra o Atlético, que após ali a primeira rodada, né? Eu não sei se ela já se encerrou, eu acho que não, estava se encerrando hoje com alguns jogos, mas após essa primeira rodada até então, é o líder do campeonato, tendo feito aí 4 gols no Caxias. Então, tem que ir para cima. Inclusive eu já vejo gente jogando a toalha, dizendo que não dá mais, que não adianta, que vamos ser rebaixados. Também não é por aí, não entendo dessa forma, só foi o primeiro jogo, não vou jogar a toalha, não é para isso, tá? E não vou ter medo de Atlético nenhum, de adversário nenhum, seja dentro ou fora de casa, tá? Então, para mim, a coisa ainda continua, o trabalho continua, tem que deixar o cara trabalhar, é o primeiro momento dele com tempo para trabalhar, tem que lembrar disso também, e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, tá? Bom, agora falando sobre essa questão aí de Jonathan Cristaldo. Então, surgiu aí novamente o nome do Jonathan Cristaldo, e por que eu digo novamente? Porque ele já havia surgido antes, na época que trouxeram o Ribamar. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu dei a informação nas redes sociais primeiro, e depois falei no vídeo também do YouTube, sobre o Remo estar interessado em 2 atacantes. Um seria o Jonathan Cristaldo, que na época seria a pedida do Ricardo Catalá, e o Ribamar, que na época eu falei que seria a pedida do Papelim, tá? E aí as coisas se desenrolaram, e nesse desenrolar da situação, tá, acabou vindo o Ribamar e não o Jonathan Cristaldo. Agora o Jonathan Cristaldo, o nome dele de novo surge, várias páginas aí, perfis, inclusive colocam ele como certo já dentro do Clube do Remo, e o que eu tenho de informação em relação ao Jonathan Cristaldo é o seguinte: não há nada certo em relação ao jogador. O jogador nunca deixou de sair, nunca saiu, na verdade, do radar do Clube do Remo. O Remo sempre esteve de olho e tudo mais, mas não há nada concreto, pelo menos até agora, em relação ao Jonathan Cristaldo. Inclusive também tem a situação dele de transferência. Aí a gente cai naquela situação de que o REC, que é o Regulamento Específico de Competições da CBF, diz que as janelas de transferências, elas são, tanto nacionais quanto internacionais, elas são para equipes das séries A e B. Mas esse regulamento é um regulamento específico dessas competições A e B, tá? O regulamento nacional de registro de transferência de atletas, tá, que é o regulamento máximo, digamos assim, é o regulamento geral, ele coloca no seu artigo 47, se vocês procurarem lá, RNR TAF 2024, no artigo 47 ele diz o seguinte:
O pedido de transferência internacional de atleta de futebol de campo só pode ser feito em um dos 2 períodos anuais de registros definidos da CBF, ou seja, as janelas de transferência. Como o regulamento nacional não determina quais são as séries envolvidas nessas transferências, isso automaticamente diz e determina que seriam, que são para todas as séries disputadas aí do Campeonato Brasileiro. E o parágrafo único diz o seguinte: só é admitida a solicitação de transferência fora desses períodos, caso seja comprovada a rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato de trabalho desportivo no exterior antes do término do período de registro anterior, ou seja, nenhuma das 2 situações antes da primeira janela, que se encerrou em março. A segunda janela vai começar agora em julho, tá? Então, assim, não haveria a possibilidade, por mais que o Remo estivesse interessado, não haveria a possibilidade ainda de vinda do Jonathan Cristaldo, somente para julho. Então o Remo segue nessa pegada também de estar buscando sempre aí oportunidade de mercado para poder trazer novos atacantes. Lembrando que o atacante Matheus Lucas, se eu não estou enganado, eu acho que esse é o nome dele, ele já foi anunciado, é um cara contratado, tem aí como média 1 gol a cada 2 jogos no Campeonato Carioca, é um cara que chega para também somar nesse elenco. A gente ainda não viu o jogador jogar aqui no Clube do Remo, então também tem essa situação que tem que aguardar para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Mas o fato é que o Cristaldo, nesse momento, até de acordo com essa documentação que eu acabei de falar para vocês aqui, acabei de trazer, ele não poderia vir nesse momento. Mas não está fora, não está descartado, não está fora do radar, mas o Remo segue aí monitorando outros nomes que poderiam vir, que não estariam aí condicionados à janela de transferência, já que a Série C, não tem janelas de transferências nacionais e tem que seguir essa questão da internacional por conta do regulamento máximo, que é o RNR-TAF. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm esses parceiros que estão aqui embaixo. A Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. O portal FutePA, www.futepa.com.br, que é o maior e melhor portal de notícias do futebol paraense. Também a Goalkeeper, que é a empresa que mais veste no futebol paraense. Vai agora lá no Instagram e solicita o seu orçamento. Assim como a Estileira Bonés, que é a empresa que tem os melhores bonés do mercado. Vai também no Instagram deles agora e solicita o seu orçamento. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Uma ótima noite, um bom fim de domingo a todos vocês. A gente vai seguir acompanhando e assim que tivermos mais informações e mais notícias, a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Lembrando que o Breno, que a gente já falou anteriormente, pelo menos o que chega para mim, é que já estaria assim acertado com o Clube do Remo e pode ser que a partir de amanhã a gente já tenha o anúncio oficial dele. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Fui!